Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com o Babá e Falori, porém em um lugar diferente, né? Bom dia. Como o senhor está? Estamos bem, estamos aqui, novos parceiros de trabalho, né? Axé, Estúdio Aurê, axé. pessoal aqui dando apoio para nós, voltarmos com o podcast, os pedidos, né? Estamos voltando, assuntos novos, casa nova, axé. Casa nova, conteúdo continua o mesmo, né? Dedicação, nada muda. Só a casa que é nova. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês, né? De praxe, de sempre, seguirem, compartilharem, comentarem, né? Aquilo que vocês desejam ouvir aqui, desejam que o Babá explique. E aproveitem o vídeo. Babá, é um assunto interessante que a gente acha que não tinha comentado antes. Sobre a importância da família em Fá. Qual seria essa importância? Qual seria o respaldo que a família ela de uma maneira geral daria para um filho novo? Bom, nós temos que ver essa questão de família, e até esse assunto é interessante. Muitas pessoas nos procuram, babá, indique um livro, indique um material para estudo. Toda vez que a pessoa fala isso para mim, eu não indico. Não indico o livro, não indico o material, devido à questão da família ao qual a pessoa pretende seguir, a pessoa vai se identificar, a pessoa vai fazer seus rituais. É lógico que Ifá é igual para todos, a prática de Ifá. Nós temos que distinguir o processo iniciático da prática de Ifá. Muitas pessoas podem não ser iniciadas em Ifá, mas terem um comportamento dentro de Ifá. É lógico que vai faltar a carga iniciática, a carga de energia, o contato, vamos falar assim, o link. Sim. Isso irá faltar na pessoa. Não haverá a ativação da energia de Fá na vida dela. Mas a conduta dela no dia a dia já trará modificações para ela. Sim. Porque nós falamos no nossa live, né? Da questão, quando nós falamos sobre Adê, prosperidade, do que está ligado. Odo, Orixá e Ifá, seguir as orientações que Ifá traz para ela, é a boa conduta, o bom caráter e o A. Então faz parte já de você atingir propósitos no mundo. E quando Ifá fala de bons caminhos, em todas as áreas da nossa vida. As pessoas muitas vezes olham em áreas compartimentadas, mas atingir a plenitude na vida é importante. Não deixar causar o desequilíbrio. Então, quando nós falamos de família de Fá, né, é o apoio da Egbe, da sociedade a qual ela pertence, do nome que ela carrega, no nosso caso, ao Orini. Sim. Tá? E da prática dos rituais dela, diário, semanal, anual, mensal. E tem outros detalhes, por exemplo, na nossa família, nós não utilizamos palha da costa. Para quê? Para nada. Porque é um material morto. Nós não utilizamos. E tem outras situações na nossa família. Mas esse respaldo da energia da família, tanto que eu vejo assim, quando, vamos dizer, a Ebé, a nossa Ebé, né? A Ebé Exolotore, nós sempre orientamos os filhos que a repercussão da ação individual irá causar dano ao coletivo. É como se fosse um organismo. Sim, interligado. E cada um tem o seu papel ali, cada um é linkado com um todo. Né? Exato, e deve buscar esse bem-estar dele para que o todo esteja bem, o todo estando bem, ele irá receber também essa bendição na vida dele. Sim. Mas mais que isso, é o apoio do sacerdote ao filho. Porque as pessoas que se iniciam em Fá começam a pertencer a um Ibé, até Babá Fateju, num vídeo que ele fez, falando sobre Ixefá, um Ixefá para pertencer à família. Tá, uma iniciação em Ifá para pertencer à família, um Ixefá. É um rito diferenciado. Então, a partir desse momento, já tem essa carga de energia, tá, da família. Sim. E aí você tem a carga da família, a Orini, você tem a carga da Ebé,
essa pessoa irá receber tudo isso. Mas mais do que isso, é realmente ter o apoio no saber o que fazer, no saber como se comportar diante da divindade, diante da vida. É receber ensinamentos particulares e coletivos. Não adianta eu ficar postando, nós temos, um hábito na nossa casa, nós temos um grupo, então ensinamentos mais, vamos dizer assim, mais técnicos, mais né? particulares também. Né? Vamos dizer, teológicos, vamos Sim, dizer assim. A parte teológica de fato, a gente posta no grupo. Mas tem questões práticas que as pessoas vão, é feito em casa, as pessoas vão até em casa, os iniciados, nós temos uma reunião uma vez por mês, para que elas possam realmente ver na prática. Sim, porque a prática é muito importante. Exato, também, não né? é só a teoria. Eu falei teológico, mas é teórico, né? A parte teórica e elas vão até em casa para ver na prática, participar de rituais que elas possam participar também, tá? E ver, tirar as dúvidas, perguntar o porquê. Nós temos que lembrar que o culto a Orixá, a Ifá, é um culto oral. Desculpe, é um culto oral. Então, a transmissão oral é importante. Apesar de você postar no grupo informações teóricas sobre Ifá, orientar condutas e outros detalhes dentro do culto de Orumilá Ifá, é preciso que ela esteja ali, que você passe aquela informação, aquela orientação oralmente a ela. E isso irá entranhar-se no cérebro dela, vai aprender mais fácil, ela irá guardar mais fácil. Ela vai ter as 3 memórias. Né? Exato. Então, tudo isso, dentro da questão de a família, é importante. Então, eu vou seguir as orientações que me foram passadas, do que fazer e do que não fazer. É a prática cotidiana dentro da família. Tá? Assim como né? Não, mas não é isso. Assim como o candomblé também tem algumas práticas cotidianas, né, de boa conduta. Antigamente a pessoa falava no candomblé, né, hoje a gente não ouve mais isso. A pessoa tem rumbê, educação de santo. A gente não ouve mais isso. Essa palavra tá meio que esquecida. E a gente começa a ver umas coisas, né, a pessoa não entende que sacerdote é sacerdote. Mas não é do candomblé, não é da minha casa. O respeito se começa por aí. Nós temos que lembrar que sempre que nós tratamos, o espiritual irá abençoar a outra pessoa. Sim. Parece bobagem, mas a pessoa, bom dia, bênção, pai. Ou boa toa, surei oriofum. É bênção. Você está abençoando a pessoa. Antigamente, o pessoal, os iniciados dentro do candomblé, eles viam sacerdotes, tomavam bênção. Né? Lógico, mais comedido em relação ao seu sacerdote, mas hoje não, a pessoa trata o sacerdote por você, não tem aquele respeito, trata por você como se o tempo de orixá, não a pessoa. Lembre-se, não é a pessoa. Quando nós tomamos bênção, não tomamos bênção da pessoa, e sim do que o espiritual dela representa nesse mundo. Exato. E a pessoa acha que eu não gosto de fulano, não vou tomar a bênção desse. Acho que nós até falamos isso. Sim, em outra situação. Mas não é né? essa a questão. Mas toda esses pequenos detalhes vai nos inserir. Não, mas então, não é. Estão se perdendo, né? Estão se perdendo. Isso não vamos nem entrar nisso. Os sacerdotes de candomblé mais antigos, tanto que acabam não se manifestando, os mais novos, muitas vezes na questão da globalização, né, acabam deixando algumas coisas passarem, né, porque as pessoas hoje têm essa facilidade do conhecimento. E virou moda, né, também. Não é essa questão ao virar moda, mas a educação dentro do culto não pode virar moda. Né? Há essa necessidade. O trato familiar tem uma hierarquia, né? Deve ser seguida. Mas não é só essa questão. Não é só essa questão da hierarquia, mas sim da conduta. Por exemplo, a questão homem dentro da cozinha, mulher de calça ao invés de saia, o pano de cabeça. Então são coisas que foram deixando de acontecer no dia a dia. Né? Cheguei na casa de axé, não importa se é Ifá, se é candomblé, se é umbanda. Quem eu cumprimento primeiro? Exu. Sim. Vou lá cumprimentar Exu, vou cumprimentar orixá, põe cabeça para o sacerdote e depois cumprimento os irmãos. Hoje já aquele... Não é bem assim. Nem fala com Exu, né? Só dá aquele toquinho. Não. Fala, nem isso, né? Só bate. Às vezes eu vou encontrando as pessoas e vou cumprimentando, vou batendo papo, Exu acaba sendo o último a ser cumprimentado. Né? Então, nós temos que rever. Tá ficando velho, babá?
talvez esteja, né? Velho não. Quando a gente começa a falar assim no meu tempo, é muito complicado isso no meu tempo. Inclusive, lembrando, dia 28, no mês de maio, nós vamos estar completamos, né? Dia 28 completamos, 35 anos de Orixá. Então, já vimos bastante coisa, já passamos por bastante coisa, bastante situações agradáveis, não tão agradáveis, muito agradáveis, mas isso faz parte da vida, né? Então, essa participação das pessoas dentro da casa de Axé, dentro do culto a Ifá, é preciso eles terem essa questão do participar. Não Sim. É que ele não vai receber o axé, mas para o aprendizado. Sim. Para ir mudando também, reforçando a conduta, reforçando o comportamento, tendo acesso à mudança cerebral. Ori entender aquela mudança. Coisas simplórias em determinadas situações vividas dentro de uma egbé, dentro de um terreiro de candomblé, de uma casa de umbanda, faz com que aquilo te salte aos olhos. Mas aí também a gente pode entrar em outro problema, né? No problema dos babalaôs ou dos sacerdotes que não passam o conhecimento, que não estão ali, que não dão o respaldo necessário para o iniciado. Isso é um problema muito grande também. Tem sido, comum eu hoje em acredito dia. Que tanto eu quanto outros sacerdotes têm enfrentado isso. Muitas pessoas vêm procurar porque se iniciaram em Ifá. Outros sacerdotes, né, têm a mesma situação, se iniciaram no Orixá. Tem casos de pessoas com menos de 1 ano de Orixá deixando a casa do sacerdote. Por quê? Tratamento, falta de informação. Falta de ensinamento, né? O ensinamento. Falta de preocupação do sacerdote, que também eu acho que tem que ter. É preciso ter esse primeiro ano, é como se fosse um bebê, né? Tanto em recém-nascido, né? E você passando essas informações. O começo não é fácil. Em nada, em nenhuma profissão, em nenhum caminho. O estudante que se forma agora, ele tem dificuldades a trilhar o caminho profissional. Sim. Por que seria diferente dentro do aspecto religioso? Não é algo que você pega e já sai... não, eu sei o que fazer, pronto, vou viver minha vida. E aí começa aquela questão do dar tiro no pé, que a gente fala, né? A pessoa começa a dar tiro no pé. Porque ela começa a procurar informações na internet e começa a fazer do jeito dela. E o problema é a internet, desculpa. Não é o problema, não é a internet. É que não foi passado para ela que dentro da família dela é de um jeito. Outras famílias são de outro. E aqui no Brasil nós temos essa questão do se não faz do meu jeito, tá errado. Falou aquilo, tá errado. Falou isso, tá errado. Se o Orixá falou que tá certo, tá certo. Não, mas não é isso. A família sua conduz de uma determinada forma determinados ritos. Em determinados momentos, pode acontecer de faça isso ou faça aquilo, trazido pelo orixá, não é da cabeça, família, não é da cabeça do sacerdote. Eu não posso, num rompante de loucura, falar que vão fazer tal ritual de determinada forma. Não vá. Nossa, o Xangô pediu 3 obi. Nunca. Não, pode acontecer, porque tem famílias que ofertam obi a Xangô, mas eu... por exemplo, dentro da nossa família seria... Inadvertidamente eu ir lá e colocar Xangô, obi. Só da cabeça. Então não há essa possibilidade. E aí eu nem perguntaria a Xangô se ele quer obi, porque na família não usa obi. Sim, exato. Então são essas coisas, a pessoa começa a trazer outros conteúdos para dentro do seu rito pessoal, por falta de informação. De quem? Do sacerdote ou daquele que foi incumbido o ensinamento. Tá? Então tem essas questões, alguns sacerdotes incumbem a outros a orientação da parte prática, vamos dizer assim, até por conta dos afazeres do sacerdote principal da casa. Então tem outros sacerdotes, tá, que têm esta função. Mas essa falta de informação tem sido gritante para a gente, a ponto da pessoa receber Ifá, por exemplo, no Ixefá. Muitas vezes incompleto, né? Mas não vamos entrar isso aí, não vamos nem entrar nisso. Não vamos nem entrar nessa questão do completo ou incompleto, porque aí eu estaria julgando, fazendo o que fazem. Eu estaria julgando segundo os meus olhos. Não é nem isso. Mas você receber Ifá e não saber cuidar de Ifá, não saber dar um obi a Ifá, não saber colocar elementos em Ifá. Exatamente. E mesma coisa acontece Orixá. Eu tenho meu Orixá. Outra coisa, a gente já falou, né, a questão de Orixá, é a questão do não recebimento do Orixá. Tá? Então eu fico vinculado a ir à roça de candomblé para poder fazer os meus ritos semanais.
Tá? Mas isso tem que avisar o Yahoo que ele tem essa obrigatoriedade. Ah, mas eu falo. Não, não é falar, faz parte do regramento, ele tem que entender isso. E essa questão deve ser conversada antes. A pessoa não conversa antes, mas eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho isso, então eu não tenho dias para poder ir. Então, antes da iniciação, nós devemos orientar todo o passo a passo e tudo o que vai acontecer a partir dali, até quando? Até o final da vida. Sim. Porque você, a não ser que você vá se desfazer dos seus assentamentos, das suas divindades, é para o resto da vida. Então não é algo que é daqui para ali. Sim, não é hoje eu tenho, né? amanhã eu não preciso mais fazer. Vai precisar fazer sim. E quanto mais tempo você passa, mais orixá você vai se iniciar, ou você vai estudar no candomblé, você vai se tornar mais velho, há outras necessidades. Mais você conhece, e quanto mais você conhece, mais você tem que fazer. Sempre assim. Né? O seu tempo de vivência dentro leva a isso, né? Essa questão do aumento de todo o ritual seu. Você começa com um orixá. Quando você tiver 14 anos, você tem 10. Exato. E aí você tem que fazer o rito para os 10. Uhum. Eu fiz Ixefá hoje, eu fiz Itefá hoje. Então eu tenho Exu e Ifá. Amanhã, vem lá, você vai fazer seu Bodum Ifá, que é o aniversário de Ifá. Vem lá. Faça, por exemplo, dentro do seu bodo, tá lá a Dje, a Sinicim, a Dje. Passa mais um ano, vem, olha, Ifá orienta Sinicim, Xangô. Passa outono, Sinicim, Oiá. E assim vai. Então isso, a tendência do orixá é aumentar na sua vida. Sim. Não é que o trabalho está aumentando. Eu não posso olhar pelo trabalho que eu vou ter em cuidar, mas das bendições que vão trazer para minhas ações aqui na Terra. Exatamente. Então eu foco no problema, eu não foco na solução. Sim, e não é nenhum problema, isso, né? Não, mas pro ser humano, para mim eu coloco... Para o ser humano acaba sendo um problema porque ele vai deixar um certo tempo para fazer aquilo ali. Não pode ser, não é rápido, né? Não. Quando você faz bem feito, não é rápido. Porque é o momento que você vai conversar com o orixá e tudo momento, vai conversar com o orixá, vai cuidar do orixá, vai fazer o asseio do orixá, vai fazer as oferendas para o orixá. Então demora um certo tempo. E aí você pega, eu gasto para fazer o Seifá, eu demoro meia hora. Tá, aí você faz o Seifá. Se você seguir o calendário Yorubá, que é de 4 em 4 dias, você vai fazer orixá todo dia. Para quando? Para sempre. Né? Então pensem nessa questão. A pertencer a uma família. Hoje está muito essa questão do eu quero fazer Ifá, eu quero conhecer Ifá, mas pensem nessa questão da família. O que vem a partir daí? Né? E tem as responsabilidades. Ifá, não só Ifá, o culto do orixá é um culto de responsabilidade. Não é só Ifá. Ifá e orixá é culto de responsabilidade. É preciso ter isso. Não dá para ter o assentamento empoeirado ou largado no canto. Não, até porque também você vai estar levando sua vida para o buraco, né? Se você fizer isso, olha... A gente fala assim, mas é uma visão que a gente acaba tendo, né? Que eu não cuidar do orixá, irá me causar problemas. É lógico que irá me causar problemas. A proporção do problema depende é que muito, né? não é possível você medir. Não dá para saber. Depende do que você fez por orixá também, depende do porquê você parou de cuidar, depende... Não, mas às vezes é o dia a dia da pessoa, né, que ela acaba fazendo isso, mas essa medida do que causou muitas vezes não é a falta de cuidado com o orixá, mas sim o comportamento da pessoa. Se ela parou de cuidar de orixá, outras situações estão evoluindo na vida dela. É exatamente isso que eu ia falar para o senhor. Dentro também, a família também tem não uma obrigação, mas uma... Como se diz? Ela pode não forçar, mas ensinar a disciplina do cuidado também. Porque isso é algo que a pessoa que ela se inicia, que ela caiu de paraquedas, por exemplo, na religião, que ela se inicia, ela não tem essa disciplina, né, de ir lá e cuidar. A família também tem que mostrar, olha, é assim, devagarzinho. Não tem, esse devagarzinho, né, acaba não acontecendo. Não dá para ser assim. Porque você iniciou, qualquer orixá que você se iniciou, você tem ali os ibás, os dibós do orixá. É preciso você dar o trato que tem que ser feito. E não dá, você não conseguiu hoje, faça amanhã, você não conseguiu amanhã, faça depois. Não tem isso. A disciplina meio que já a questão é assim, né? Antes da iniciação, a pessoa tem que estar consciente do que ela irá
é ter o que ela, quais são as responsabilidades dela Sim. para com aquele orixá. A gente fala o orixá, ali o assentamento, mas isso é o caminho que ela escolheu para a vida dela. Não é uma roupa que eu ponho hoje, amanhã eu não quero mais. Não é isso. E não dá para você ficar pegando na mão e falando, olha, fulano, você tem que fazer isso. Todo mundo é adulto. Quando é criança, sim, você vai dar o apoio, adolescente, toda essa questão. Mas adulto, eu vou te ensinar como fazer. Aí eu tenho que pegar na sua mão e falar, olha, vem aqui, você tem que cuidar do seu orixá. Você tem que limpar o seu orixá. Isso eu já Essa não é a algo... função da Sim, família. não é uma responsabilidade da família. Não A é. irresponsabilidade do filho não é responsabilidade da família. Exato. Não dá. Não dá pra gente levar por esse lado e achar que a família é responsável. E vou mais, a questão é que as pessoas acham que o sacerdote é responsável pelas bendições e pelos malefícios que ocorrem na vida da pessoa. Só que ela não olha o que ela faz. Exatamente. Qual o caminho? Eu tenho problemas de uma situação e eles vão repercutir adiante. Aí o problema repercute aquela ação minha. Ah, tem que dar um jeito. O orixá não está me ajudando, tem que dar um jeito. Não, é só consequência da sua ação. Das suas ações. Exatamente. Né? Então, é isso. Né? Mas, de um modo geral, a família tem esse papel de respaldo, ensinamento, tanto do sacerdote quanto os filhos também, os almoifás, todos. Ou também os almozaos também, todos são responsáveis pelo para novo orientação. filho. Assim como a gente fala de Ifá, assim como na casa de Candomblé, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. E... Babá, eu acho que agora, se a gente for continuar um pouco aqui, a gente vai entrar em outro assunto. Eu gostaria de, primeiro, agradecer o espaço, né? Que é a primeira vez que a gente está gravando aqui. Espaço muito bonito. E agradecer ao senhor por mais um ensinamento, e terão vários outros. E eu queria lembrar vocês também, antes de eu pedir uma última mensagem pro Babá, de curtirem esse vídeo. Eu sempre vou estar lembrando de curtir, compartilhar, comentar assuntos que vocês querem que nós abordemos aqui, e críticas também construtivas, por favor, porque é sempre importante, né, estarmos melhorando. E Babá, uma mensagem agora para os nossos ouvintes. Bom, começar fazendo uma correção, né? Crítica nunca será construtiva. Por quê? Não tem crítica construtiva, não existe crítica construtiva, existe crítica. Eu é que tenho que captar aquilo e buscar se aquilo serve para mim ou não e trazer a mudança. É isso. Né? Crítica construtiva é uma questão de falar mal do outro e falar para ele para o seu bem. Exato. Né? É para o seu bem. Conselho não se dá, né? Busquem entender antes de se iniciar, seja no Ifá, seja no Candomblé, de seguir um terreiro de Umbanda. Busquem conhecer a casa. Busquem conhecer o sacerdote. Mas não tem acesso. Conheçam os filhos. Façam essa, não vou falar pesquisa, que é uma palavra muito horrível, né, para uma questão espiritual, mas sempre casa de axé, nós temos que nos sentir bem, e é de primeira. Não adianta falar, com o tempo eu acostumo, com o tempo eu aprendo. Não, tem que ser aquela... Nossa, eu me sinto muito bem aqui. Né? Exatamente. Para depois, passado um tempo, eu não me arrependa disso. E traga, não vou dizer infortúnios, mas traga desgaste no relacionamento, desgaste na nossa vida. Axé. Axé. Muito obrigado.